Voltamos, gente. Todo mundo aí? Eu tô aqui, né? Sim! Obrigado. Que bonitinho. Gente, ó, vamos fazer o seguinte. Eu sei que tem algumas pautas aqui ainda que a gente não terminou, até assim, a gente estava falando de para a Clarissa ter a palavra. Eu só ia pedir, porque assim, gente, a Joyce, ela tá atolada de coisas do conselho por fazer. Quantas atas você tem para atualizar? 7. 7 atas para ela atualizar na nossa vida e a gente não vence essas demandas. Inclusive, eu vou sair daqui hoje propondo uma extraordinária, porque tem mais assunto no e-mail, que não vieram para as pautas de hoje. Então, eu ia sugerir da gente terminar a nossa pauta e depois abrir a pauta livre. Pode ser? Para Pode. aproveitar, inclusive, o doutor Thiago, que daqui a pouco vai ter que se registrar. Porque o Thiago também precisa... Estamos sem vídeo, Almir. A gente só não tá com o vídeo aí de vocês na reunião. Estamos sem Vai vídeo. dar minha carona, assim, para vocês. Eu estou de regatinha. Para mim tá ótimo. Almir, eu já tinha pedido a palavra no outro bloco. Oi? Eu já tinha pedido a palavra no outro bloco. A gente vai te dar a palavra, Clarice. Só que final. assim, eu só preciso terminar essa pauta, porque senão a Joyce fica enrolada nessas atas. E aí a gente... Só para aproveitar a oportunidade que o doutor Thiago... Só que o assunto agora do museu é urgente, entendeu? E depois vai para o final da reunião e perde tudo isso. Então, eu acho que eu tenho direito, sim, a falar sobre o Ecomuseu. Então tá, peraí que o doutor está no telefone, você aguarda um pouquinho? A gente... Vocês trouxeram a questão do museu, de alugar uma casa para museu, então a gente tem que falar sobre esse assunto, sim. Mas a gente precisa coordenar os assuntos, assim, já tem uma pauta prévia, né? As pessoas vieram para essa reunião já sabendo a pauta. Então, assim, os assuntos que tem por vir agora são mais rápidos. E a gente até, porque, assim, inclusive tem um assunto que o Thomas, que é o nosso conselheiro, mandou aqui para a gente, tem que ser lido também. A gente não terminou esse assunto. Então, vou pedir para a Joyce só dar continuidade, aí a gente abre e fala livre também, para você falar também, inclusive sobre esse assunto, né? Sim, vamos lá. Eu pulei também aqui, gente, o andamento do plano plurianual. Só queria também salientar que a Secretaria enviou o plano plurianual lá para Finanças, né? Eu encaminhei ele por e-mail para todos os conselheiros. Depois a Câmara publicou também que havia recebido da Prefeitura o PPA. Também está disponível já no site da Câmara para consulta. Eu também encaminhei o link por e-mail para todos os conselheiros. Tá? Então, a gente está aguardando agora a audiência pública para a gente ver se o nosso PPA foi inteiro, foi modificado, não foi modificado, por que foi modificado, se foi. Inclusive, a Joyce ia pedir um apoio do Paulo. Isso, porque assim... que conhece bem a Deise. A forma como o PPA foi enviado pela Secretaria, eu que não entendo nada, ele é totalmente diferente quando ele é apresentado pela seção de finanças, né? Acho que é finanças que faz isso aqui, né? E não é contabilidade, né? É contabilidade, nada de propósito. Nada de propósito. Então, eu queria pedir um auxílio aí, principalmente para o Paulo, para dizer que, olha lá, contem comigo, Paulo, para ver se assim, o que foi colocado pela Secretaria em reunião com o Conselho, se eu vou te passar esses arquivos para você nos dar um apoio, amigo. Fechou. Museu, então... eu só preciso agora, só para a gente finalizar esse assunto do museu aí, se a gente vai, então, dar uma devolutiva para a Secretaria, discorrendo sobre isso que nós conversamos. Porque eu acho que, assim, uma devolutiva nós temos que dar. Porque para não ficar depois uma resposta que foi para o conselho não... Exato. Tudo Explicar, inclusive, o posicionamento. O posicionamento do secretário está aqui, né? Tudo bem, então, gente, a gente produziu um documento, um comunicado à Secretaria de Cultura, ok, faz ofício, indicado. Beleza. Outra pauta, agora também incluir a pauta aí do nosso conselheiro Thomas. Secretário, presidente, só uma... Eu gostaria de sugerir, tá? Apenas, se o Thomas tiver disposição, para poder redigir esse documento, talvez. Né? Já que consta já... Eu aceito. E faz parte da especialidade dele, né, Thomas? Estou colocando o seu na reta, mas é por parte do seu conhecimento, das coisas que você tem. Claro, obviamente, se você tiver disponibilidade e interesse nisso.
Podemos Eu contar posso com você, fazer, Paulo? mas eu não vou garantir que eu vou fazer isso ainda essa semana. Tá, Tá bem, beleza. obrigado. Vou fazer no tempo que eu tenho disponível. Fechou. Aí a próxima pauta aqui são as notificações e multas do CONDEFA. Também estamos retomando uma fala do secretário, que ele trouxe em algumas reuniões lá atrás, dizendo que o município tinha recebido notificações e multas com relação às intervenções que foram feitas no decorrer da gestão anterior, lá no entorno da FEPASA. E aí a gente recebeu também essa demanda por e-mail, inclusive de uma publicação do Diário Oficial do Estado, datado de 3 de julho, aonde consta aqui algumas deliberações em dois processos. Um é com relação às casinhas que tinham lá no entorno da FEPASA, e o outro é intervenção no armazém de cargas do conjunto da estação ferroviária, que acho que foi quando pintou lá de outras cores e tal, né? Então, aí aqui, nesse Diário Oficial, e aí aqui o doutor Tiago já nos comunicou que cada UFESP custa hoje R$25 e uns quebradinhos. Então, também, eu não sei se o William já está com conhecimento disso daqui ou não. E, ó, uma das multas aqui, que é de 16.320 UFESPs, dá cerca de R$400 mil de multa. Mas aí, em conversa aqui, enquanto a gente estava retomando, que a reunião caiu e voltou, o doutor comentou que nesse processo de municipalização aí da FEPASA, que está para acontecer, isso pode ser recorrido, né? Essas questões de multas e tal. Então, também dá para a gente solicitar isso aqui, solicitar as notificações. Eu tenho conhecimento que essas notificações e multas têm um protocolo, né? Então, talvez uma cópia desse protocolo disponibilizar para o conselho, né? Tudo bem, conselheiro? Se alguém tiver objeção, só se posicionar, mas a gente faz a solicitação. Assim, eu queria falar, na verdade, porque essa pauta, na verdade, esse documento chegou até mim pelo Almir, então, assim, eu acho que isso só mostra, assim, quão importante que, assim, essas decisões do executivo, né, elas em algum momento podem reverberar mal para o executivo, né, e aí para a gente também ter esse pensamento, né, que, assim, esse processo não é novo, né, quer dizer, essa decisão foi tomada agora da multa, mas ela já se arrasta desde 2017, se eu não me engano, né, a abertura desse processo. Então, assim, quando a gente vê isso e a gente vê a atualidade, o que a gente está discutindo da Aratu e do Ecomuseu, né, então tudo isso é só para que a gente perceba, né, que às vezes demora, né, que essas decisões e a causa e efeito das coisas, né, as consequência dessas decisões, às vezes tardam, mas elas são gigantes, né? E R$400 mil não é um valor irrelevante, né? E isso vai sair de algum lugar, né? E corre o risco disso sair de algum lugar que eu não entendo nada disso, mas enfim, é só para que a gente preste atenção e a gente, não só conselheiros, enfim, convidados, mas os munícipes, né, a sociedade, de que a gente tem que participar, né, no momento das audiências, dessa interação, enfim, apesar de, às vezes, essas audiências, enfim, e aí eu falo pela minha percepção, nesses eventos que eu participei, elas são um pouco fictícias, né? Um pouco teatrais, apenas para fazer parecer, mas que, de fato, a população não é escutada, não é ouvida e não vai ter uma alteração no projeto, pelo menos isso não é uma sensação que eu tive, né? Que, na verdade, aquilo foi só para fazer parecer, que isso pode ter consequências no futuro, né? E esse futuro pode demorar 5 anos, pode demorar 50 anos, mas por isso, é para mostrar essa preocupação, né? E pensar que, apesar da multa e apesar da orientação do documento ser de fazer a reconstrução dos imóveis, a reconstrução é nova, né? Aquilo que se perdeu, né? O tijolo velho se foi, a arquitetura se foi, a história se foi. Então, mesmo que se construa casinhas novas, as casinhas vão ser novas,
né? Aquilo que o tempo deixou, aquilo que as pessoas que moraram, que passaram, a história que foi vivida dentro desses espaços, se foi, né? E multa nenhuma vai trazer isso de volta, construção nenhuma vai trazer isso de volta, né? Então, eu achei importante passar isso para vocês, para que o conselho também tivesse os conselheiros e a municipalidade visse que a gente está atento a isso também, para que a gente veja como as coisas acontecem e as consequências dessas coisas, né? Então, eu não sei se a municipalidade, na época, foi consultada para a demolição das casas, daquele conjunto, ou da interferência, da ação que foi feita no, que eu entendo que é o dito um dos projetos é que ele vire a Casa do Artesão, um espaço multicultural, que é interessantíssimo, mas até que ponto isso também não vai afetar a arquitetura e a história daquele imóvel, né? E do patrimônio que está dentro dele, aquele patrimônio material e imaterial, que é móvel ou não, né, que está atrelado àquele espaço, àquela arquitetura, né? Então é isso, acho que a importância era mais sobre isso, porque o conselho de fato não pode, eu entendo que ele não vai agir de nenhuma forma, nem para sanar a multa, ou enfim, construir a casa de novo, mas é mais nesse sentido. É isso. Perfeito. Sim. Bem, tem algumas contribuições aí no chat, se o Igor quiser ler rapidamente para a gente. Até, Thomas, eu acho que você, não sei se você viu que a Clarissa se prontificou também a ajudar nessas documentações, se precisar. Não sei se vocês podem conversar por e-mail também. Me ajudem, ajuda, amiga. Sim, eu sigo pela fala da Clarissa aqui, ó. Sou especialista em curadoria, educação e museus de arte e posso ajudar a redigir esse documento. Aqui eu só estava apoiando a fala do Thomas aqui e tal. O Paulo diz que, infelizmente, o senhor Arlindo usou o trator de seu ego e vontades próprias para passar deliberadamente por cima de questões jurídicas que poderiam barrar seus intuitos. A Clarissa coloca que é crime contra a história e a Samantha diz que a população não foi consultada para derrubar as casinhas. Perfeito. A gente está vendo o documento aqui caminhando, né, com as multas que estão sendo indicadas. A gente também vai solicitar isso daí para a secretaria. A gente tem mais uma pauta aqui, gente, aproveitando os últimos momentos do doutor Tiago. A gente tem duas pautas, uma é trazer aí as questões da Aratu, e a outra pauta é uma solicitação que o pessoal da banda da nossa corporação musical fez, e eu acho que aí o doutor está aqui, também pode nos auxiliar nisso. Eles mandaram um e-mail para a gente, elegibilidade, o doutor sabe disso. E aí agora, como a gente começou esse procedimento, veio a negativa, que houveram apontamentos do Tribunal de Contas, que essa contratação estava sendo feita de modo irregular, né? E ela devia ser feita por um procedimento licitatório, bibibibabá. Mandou aí um e-mail para o conselho, porque eles solicitaram, acho que para o secretário, não sei, tá? Quais foram esses apontamentos? A banda queria uma devolutiva do saber o que estava acontecendo. E eles não tiveram. Então, aí eles entraram em contato conosco, ela tirou cópia do protocolo, desse primeiro protocolo da inexigibilidade inteiro, onde não tem manifestação, não cita esses apontamentos na manifestação da Procuradoria. Então, aí ela está pedindo aí o auxílio do Conselho para a gente tentar levantar onde está essas... Estou a par, posso? Adoro! Estou a par. Gosto assim. Boa tarde, novamente, né? Então, com relação à corporação musical, eu analisei o processo, já tem um parecer do Dr. Kleber, que é o nosso procurador também, oficial. Então, quando chegou o pedido de solicitação de inexigibilidade, a princípio foi feita a análise pelo jurídico que foi negada, tá? Então, a Procuradoria negou essa primeira análise. Um dos motivos de ter negado é que o Tribunal de Contas, e a gente tem esse relatório lá, ele fez apontamentos e julgou irregular as contas de 2000, salvo engano, 16 ou 15, tá? Da corporação musical. E o que foi esse julgamento irregular, né? Não vamos nem entrar no mérito da questão da banda sescentenária, de que tem que ter o contrato, de que a prefeitura tem que repassar recursos, que tudo isso é bem sedimentado e bem inteligível, tá? Isso daí não é esse o motivo e acredito eu que não deva ser negado e que deva ser continuada essa transposição de recursos e manter, obviamente, o funcionamento da banda por tudo isso que vocês sabem, não preciso nem dizer mais, né?
Mas o motivo maior é o que acontece com todos os terceiros setores na cidade, não só aqui em Pira, mas em outros. A prefeitura faz o repasse, tem inexigibilidade ou chamamento público, ou a forma de contratação que prescindir nessa essa demanda, e aí a entidade da forma correta, tá? É isso que está no relatório do Tribunal de Contas, tá? É sempre uma forma de prestar contas, trazendo sempre duas palavras que o tribunal sempre usa para qualquer entidade: quantitativo e qualitativo. Então, você está recebendo R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, você tem que mostrar no que foi gasto e para que foi gasto. No cultural, no caso que a gente está falando, que foi oferecido, mas tem que ser devidamente demonstrado. Também teve um apontamento da forma de conduzir a prestação de contas, né? Que o tribunal sempre exige que seja numa conta pública, né? Na Caixa ou no Banco do Brasil, que esses valores eles não sejam misturados com doações ou com valores alheios, né? Que chegam por forma de doação ou de alguma forma desse sentido. Então, foi reprovado por conta do quê? Por conta de situações da própria forma de prestar contas. Esse foi a questão do Tribunal de Contas. E da Procuradoria, eu estou vendo aqui a cópia, exatamente com o parecer do Dr. Kleber, do dia 2 de julho. E o Dr. Kleber, ele opinou aqui por não refazer por emergência, por dois motivos aqui, que eu não vou lembrar se está expresso ou não. O primeiro, por conta da pandemia, a gente estava enfrentando a pandemia e teve a suspensão, e a gente estava fazendo contenção de recurso para poder repassar para a saúde e tudo mais. Foi um dos motivos, tá? Que talvez não esteja escrito, mas de forma subliminar está aqui. E o segundo foi justamente, eu conversei com o pessoal da cultura já, com a Laira e com a Ana Lídia. Inclusive, passei as informações para elas, tá? Faz um mês atrás, eu acho. Só vou fazer um ponto também, é que elas fazem parte do nosso conselho, mas elas nunca conseguem estar presentes. Sim, porque elas estão cuidando, da questão dos convênios, também está meio assoberbado, mas a informação está lá. Vai ter que responder agora. Isso, eu tenho informação também, se de repente elas não puderem, a gente pega o processo, eu pego isso aí com muita facilidade, tá? Qual foi a minha orientação? E a orientação que eu passo para o pessoal da banda, se vocês puderem transmitir também, seria muito bom. Perfeito. Tem um processo anterior a esse, que foi também tramitado e tratado com relação à inexigibilidade. E nesse processo anterior, deixa eu só ver aqui tem um processo anterior. Esse processo aqui administrativo ele é o 2772 de 2021. Tem um anterior, a banda trouxe também para esse daqui. Mas então, o que eu sugeri? Né, que fosse para elas, sugiro aqui também. Pega esse processo aqui, pode pensar aquele lá ou não, refazer o pedido, dizendo, inclusive, que vai atender, que a banda vai atender aqueles pontos que o tribunal apontou, né, na análise das contas. Até porque essas, se não me falha a memória, em 15, 16, a banda era em outro regime de subvenção. Isso. Depois, quando também parece que alterou a lei, né, e aí 17. passou a ser inexigibilidade. Perfeitamente. Então, aí, o que eu estou entendendo é que a questão, então, não foi nem tanto o caso de inexigibilidade ou não. Exato. É inexigibilidade porque não foi tão bem fundamentado, ok. Sim. Mas aí tem a relação com a prestação de contas, que era outros 500. Sim, mas tudo aquilo lá Perfeito. fundamenta para a gente poder tramitar isso daqui e contratar a banda, né? Ou seja, pode ser ainda que a banda seja contratada com inexigibilidade. Tem que ser. Mas tem que Eu, adequar na a minha prestação opinião, de contas. só que tem que... Mas tem Tem que que fazer. adequar a prestação de contas, senão eles não podem. Não é? Se foi considerado eles irregular, têm que se adequar. Eles têm que se adequar. Agora vamos lá. Eles estão fazendo uma licitação, tá? A banda ela tem todos os requisitos para uma inexigibilidade. Né? Ela é centenária, ela está na cidade há muito tempo, tem toda uma situação que envolve isso daí, né? Gente, Queremos o doutor sempre nas nossas reuniões. tem mais alguma assim que eu possa ajudar?
As próximas Olha, serão na procuradoria. podemos fazer lá, no plenário, Eu para prefiro ficar bem aqui, pertinho eu de prefiro você. aqui, sem processo, sem processo. Nós vamos sair daqui com uma extraordinária marcada, a gente envia a data para o Com senhor, certeza. e a próxima vai ser às 18, né, porque a gente sempre intercala. As duas últimas é em relação ao projeto Natal e Dia das Crianças e tal, então Pessoal, não. eu agradeço. Se eu tiver, estou disponível. Quem sabe, pode procurar na Procuradoria, estou sempre à disposição lá. As Tiago, próximas, se tiver condição, eu venho sim. Pois não. eu tenho uma pergunta que talvez você possa fazer aproveitando a sua saída. Realmente, desculpa, é por ignorância, eu não manjo. Mas até onde eu entendo, por exemplo, essa questão da corporação musical e outras questões, por exemplo, que passam, né, pela Procuradoria e tudo mais, alteração legal do Sistema Municipal de Cultura, ele está indo para a Secretaria, né? Existe algo que impeça que haja uma cópia para a presidência do Conselho ou para o e-mail do Conselho, só para a gente ficar mais a par, apesar de saber que todos eles fazem parte do Conselho, porém, por suas N atribuições, que são gigantes, eu entendo perfeitamente, né? Talvez acaba faltando essa comunicação, o que é um problema, né? Porque, de fato, como você vê, né, atuantes estão aqui nessa mesa e em todas as outras, né, que se colocam, tá? Então a pergunta é essa, se existe algo que impeça, né, essa cópia ou não. Não, nesse caso específico do projeto de lei que a gente está falando aí, e essa da corporação também, não vejo, né? Não é nada sigiloso, não é um processo que está em uma análise ou está como é que eu vou dizer assim, uma análise mesmo por algum órgão técnico da prefeitura. Então, por não estar nessa condição, eu não vejo nenhum empecilho de tomar vistas desse processo. Como poderia ser feito? Nesse caso, sabendo que o processo está na Secretaria de Cultura, chegar lá e falar para ele, Bílio, podemos tomar vistas só de como está o trâmite do processo? Não tem por que negar, tá? Nesse momento não tem. O máximo que um secretário pode fazer é pedir por escrito, mas como é uma situação de interesse coletivo, vocês já estão conversando comigo aqui, pode até usar essa fala com ele, e se ele quiser ligar para mim também, eu estou à disposição. Não vejo por que não tomar vista disso daí, é público, tá? Nessa condição. É só para agilizar e manter o sentimento realmente e a ação de parceria realmente, porque eu entendo todas as atribuições da Secretaria de Cultura. A gente tem a Joyce aí, que é uma representante cabal disso, né? Então, é por isso que vem o meu ensejo exatamente esse. Obrigado, aliás. Eu vou abrir. Pessoal, obrigado, viu? Até mais. O pessoal está pedindo para o senhor voltar sempre no chat, tá? Olha, gente, eu tô vendo que tem 24 mensagens aqui, tá acabando, eu juro, porque agora é só recadinho mesmo, são 3 que são recados, tá? E aí a gente vai abrir pauta livre, eu vi que a Clarice também já escreveu, da gente fazer um documento, eu acho que isso é super legal. Só vou pedir para a gente terminar essa pauta e também, antes da gente ir embora daqui, marcar uma extraordinária, porque tem um monte de solicitação por e-mail que eu, a Joyce e o Igor acaba vendo, vocês não veem, tá? Mas estou esperando a Joyce retornar aqui rapidão. Rapidex. Na verdade, ela vai falar sobre a audiência da Aratu, né, gente? Assim, acho que as palavras minhas da Joyce são muito parceiras, na verdade, eu quero, assim, a primeira aqui, agradecer a presença dos conselheiros que puderam estar presentes na audiência pública e naquela reunião anterior também que a gente solicitou para conhecer a minuta da lei antecipadamente. Isso gerou toda uma repercussão da sociedade civil, uma movimentação sobre o tema, sobre a polêmica, sobre a empresa, sobre tudo, né? Então, assim, como o Thomas disse aqui, qual é a grande importância das nossas participações sociais nesses movimentos, embora o Thomas também já salientou, assim, que a gente percebe um movimento, assim, já muito resolvido, né? E aí, o que aconteceu ali, a gente se posicionar, registrar falas contrárias ou de observações, né? O Conselho foi colocado numa situação um pouco delicada, porque durante a audiência pública, as pessoas clamavam, dizendo que não estavam sendo consultadas, principalmente e, sobretudo, população de Cachoeira de Emas, que estava presente com cartazes. A Clarissa, que está aqui presente também como convidada, que estava nessa audiência, também se manifestou de uma forma, assim, ímpar e singular, e tivemos movimentos estranhos dentro daquela audiência, muito, assim, similares com censura, desligamento de microfones, as falas não foram concluídas, embora houvesse ali teoricamente, um protocolo de como ia acontecer a audiência, o tempo era sugerido, né, de 3 minutos, mas, inclusive, a Clarissa, ela está aqui, depois eu vou pedir até para ela registrar essa fala, né, porque ela
tentou concluir a fala dela e não pôde, porque o tempo dela era limitado, o que não aconteceu com a Aratu, que teve um tempo muito maior para falar da sua proposta, da sua contrapartida, etc., né? Enfim. E, em todo momento, alguns vereadores que estavam presentes também perguntou se os conselhos estavam sendo consultados. Foi dito que os conselhos estavam sendo consultados, e na minha última fala eu me coloquei, eu disse que não, porque para o conselho ser consultado, a gente prevê uma convocação de sessão ordinária ou extraordinária, com indicação de pautas, listas de presença, primeira e segunda chamada, para trazer o assunto em voga, para os conselheiros dizerem o que pensam, o que contribuem, o que concordam, o que discordam. E isso não aconteceu. A consulta estava acontecendo ali no momento, com todos ao mesmo tempo. Então, assim, como nessa reunião já falou muito assim do sistema municipal, que o conselho é deliberativo, consultivo, etc., não houve essa prévia por parte das que é o secretário de Comércio e Indústria, porque vocês sabem que as duas secretarias atuam no mesmo prédio hoje, né? Enfim, essa é a minha fala. Eu clamo novamente para que sempre que houver, e vai haver audiência pública na Câmara Municipal, eu sei que tem a forma híbrida também, né? Tem a virtual e tem a presencial. Mas nada que presencial. Gente, a presencial, a gente estava lá, a gente viu o calor da situação, como foi, então, assim, depois sai uma nota no jornal, quem puder ler e quiser ler, enfim, ali vai estar todo o conteúdo de tudo isso que eu estou falando, como uma forma de um protesto branco, né? Minha fala é muito, assim, contida, porque existem coisas, né, na municipalidade, no administrativo, que a gente entende, outras que não, a gente precisa passar a entender, né, não é tudo que a gente sabe, então a gente precisa participar para entender esses movimentos, e aí é o que eu clamo para vocês. Não sei se a Joyce tem mais alguma... Eu tenho 10 minutos, só se eu não posso falar a respeito dessa reunião. O Machado está aqui, ele pediu a palavra, que ele também precisa sair em 10 minutos. Pessoal, boa tarde, desculpa, não gosto de estar cortando a frente de ninguém, mas eu estive presente nessa reunião, então eu gostaria de manifestar, tá? E dizer o seguinte: eu não posso nem chamar isso de uma audiência pública, tá? Porque isso que aconteceu, assim, foi um desastre, né? Um desastre, foi uma vergonha, democraticamente falando, porque não foi algo assim, nada democrático, tá? Não foi aberto palavra suficiente para que as pessoas se manifestassem. Na verdade, o povo de Cachoeira de Emas, que é o mais afetado ali, não estavam nem sabendo do que ia acontecer, né? Ficaram sabendo assim, meio no susto, meio de repente, e apareceram lá. Tentaram se manifestar e foram tolhidos do seu direito. Cortaram o microfone, pelo fato do orador já ter sido um vereador, né? Seria a principal pessoa ali a ter que entender de democracia, e ele não foi nada democrático, tá? Então, ao meu ver, isso não foi sequer uma audiência pública, isso foi um desastre. Mas o povo do Cachoeira de Emas está lutando por isso, eles estão vindo atrás, eles já estão com um abaixo-assinado em mãos, e eles não vão aceitar a coisa como está sendo apresentada, e eu acho que, assim, as pessoas têm que começar, o executivo tem que começar a pensar, a mudar as suas atitudes, porque o povo não é mais aquele povo bobinho que está dormindo em casa mais, não. O povo está aí, está indo para cima, está cobrando, está exigindo, e é direito deles exigirem sim, tá? Então, fica aqui o meu repúdio ao que aconteceu. Lá eu não me manifestei, mas eu repudio o que aconteceu, porque aquilo não foi uma audiência pública, aquilo foi um desastre. Obrigado. Obrigado, Machado, pela contribuição. É exatamente isso, gente. É por isso que eu digo, né? A gente precisa participar desses movimentos para realmente entender esse calor, né, que houve ali. Ó, eu sei que o Paulo e a Clarice estão pedindo a palavra, só tem mais duas, gente, eu juro por Deus. É uma do Dia das Crianças e uma do Natal, tá? E aí depois a gente só não pode ir embora daqui sem anotar a próxima agenda, tá? Eu quero falar 1 minuto, tá? Tá, então, ó, Clarissa, Paulo e Deise depois, tá? O Igor tá, mas ó, tem 28 conversas aqui, depois a gente precisa de uma leitura rápida também para a gente ver o chat. Vamos lá, Joyce.
As duas últimas são mais rápidas, na verdade. A pauta que eu trouxe aqui do Dia das Crianças, na verdade, era porque eu entrei em contato com alguns setoriais aí durante as duas últimas semanas, solicitando auxílio em programação para Dia das Crianças, também com o Almir, enquanto Secretaria de Educação. Mas aí, diante orçamentária da prefeitura e tudo mais, e também com o agravante do nosso sistema estar em fase aí de transição, então ele está fechado desde finalzinho de setembro e vai voltar só no dia 4 de outubro, ainda vai passar por um treinamento, então assim, o sistema fora do ar a gente não conseguiria fazer as compras que são todo dia da criança, né? Pipoca, algodão doce, brinquedos. Então, aí, infelizmente, trago a triste notícia de que não teremos Dia da Criança este ano. A única coisa que haverá será o pedalinho gratuito no lago, mas todo aquele festival que a gente fazia lá, de brincadeiras e tudo mais, não vai ter. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todo mundo aí dos setoriais que super me atenderam, e a gente estava com um projeto lindo que a gente guarda e executa aí numa próxima oportunidade. Pegando o gancho, falando agora do projeto Natal, eu entrei também em contato já com a Almir, enquanto educação, para a gente ver o que dá para fazer. Tudo eu. E também já em conversa com o William, e ele ficou aí de passar para a gente o que nós vamos ter de dotação para gastar com o Natal, tem enfeites e tudo mais. Também pipoca, algodão doce, concurso de Papai Noel, kit doce. No fim, a hora que você passa a régua é uma conta alta, não é brincadeira, né? E aí ele também manifestou o interesse de fazer algumas atividades culturais, autos de Natal por zonas, né? Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte e tal. E também alguns corais na praça. E aí isso a gente envolveria conselho, consequentemente Fundo Municipal de Cultura. Mas aí eu acho pertinente só estou comentando aqui, e aí como já está bem longo, tem muita gente ainda para falar dos assuntos que passaram, eu trago isso numa outra extraordinária, a gente conversa melhor, cada um expõe aí o que acha interessante, tá bom? Perfeito. Só para salientar, a gente até pré-rascunhou uma ideia disso, né? Mas teria que trazer aqui à tona para todos os setoriais, para ver se tem contribuição. Bom, Igor, vou pedir para você dar uma lida rapidamente aí nas 30 mensagens, e aí a gente vai passar a palavra para a Clarissa. A Clarissa, se eu não me engano, ela falou alguma coisa de redigir um documento junto com o Thomas, e depois uma de sair com um documento aqui em relação a museus. Achei ótima a ideia, e a Clarissa está super ativa, até a gente vai solicitar a ajuda dela. Mas vamos lá. Vamos lá, presidente, só um instantinho, por favor. Ok. Bom, eu retomo então aqui a palavra vindo lá em cima aqui. Peraí que tem bastante coisa mesmo. Aqui foi... Desde o começo, não leu nenhuma? Não, leu sim. Aqui o Paulo, ele diz que concorda com o doutor, terceiro setor falha muito em suas prestações de contas. Na minha época, somente 3 ou 4 entidades faziam dentro do exigido. Ele fala aqui também que, explanando aqui a Joyce, que anteriormente o repasse era feito como subvenção social. A Samantha diz que a banda é um patrimônio de Pirassununga, deveria ser um corpo estável. Tá? Aí aqui agradecimentos à presença aqui do Dr. Tiago. A Daisy aqui coloca que foi realmente deprimente, parecia uma espécie de AI6, né, em referência ao auto institucional número 5. A Clarissa também se coloca aqui que foi uma vergonha nacional, uma vergonha histórica. Muita gente foi torturada e assassinada pela democracia, que merecia respeito. Paulo pedindo a palavra. Clarissa aqui bradando aqui, temos que lutar pela democracia. Na ordem, a Clarissa na palavra, o Paulo depois a Daisy. E a Samantha faz uma provocação aqui, que a Secretaria de Comércio e Indústria poderia fazer uma parceria com a Secretaria de Cultura, já que apenas alguns comerciantes, né, de certa forma, poderiam patrocinar a ação, de modo que do Dia das Crianças, né, efetivamente, e qualquer outra, já que o Fundo de Cultura é para fomento artístico, né? Então fica essa ideia e volta a palavra para você, presidente.
Em relação a esse pleito que a Samantha falou, gente, honestamente, assim, ó, eu dentro de prefeitura eu sei que assim o tempo ruge, essa Sapucaí é grande. A semana passa num piscar de horas. Então, se for fazer algum movimento assim de solicitar para comércio e indústria, tem que ser alguém que consiga ajudar. E assim, eu não tenho pernas para sentar e fazer um documento. Presidente, foi só uma provocação mesmo, porque a gente, a Deise já traz a Deise não, perdão, a Joyce já traz uma constatação de que a gente não vai ter nada para o Dia das Crianças. E aí eu deixo aqui só a pergunta, porque já que a gente tem uma Secretaria de Cultura e Turismo abrigando outra secretaria, porque ali não é o prédio dela originalmente, né, tá ali por um período, como disse o prefeito, inclusive em reunião conosco no conselho, né, é só para deixar essa questão, porque quando foi necessário fazer, por exemplo, alguma coisa pela parte de turismo, que era aquele aplicativo, ou fazer rapidamente o evento da Rota da Cachaça, essas coisas foram agilizadas rápidas em parceria com a outra secretaria. E esse do Dia das Crianças também poderia ter sido pensado, né? Afinal de contas, alugar banheiro químico, pipoca, brinquedo inflável e algodão doce não é um custo alto para o comércio de Pirassununga poder patrocinar essa ação, né? Rateado ainda. Mas, enfim, fica aí de aprendizado, porque não vai ter. Porque o que eu sugiro, assim, se for para termos de conselho, se alguém puder esboçar um ofício, mandar a Joyce, de repente, encartar isso, a gente assinar e mandar para o secretário só para documentar que foi solicitado e indicado, tudo bem, mas eu acho que pelo tempo mesmo, acho que nem conseguiria, né? Assim, não dá mais tempo. Eu acho que para 12 de outubro. não é nenhum ofício solicitando, mas dizendo que poderia ter sido feito. Eu talvez possa. Quem sabe numa próxima. Nossa, até para o Natal, né? O Natal vai chegar, vai ter polêmica do mesmo jeito com contas. Olha, Igor, quanto tempo? Eu acho que a gente tem que escrever uma nota de repúdio, dizendo que a gente está observando tudo isso e que a gente repudia, e que a gente está vendo muito bem que eles são capazes de fazer rapidamente bons eventos para o que interessa para eles, e a parte de cultura e educação, nada. Claro, então vamos, assim, deixa eu só ver com o Igor. Igor, quanto tempo a gente tem de reunião? Nós temos atualmente menos de 1 minuto e meio. Jura? Então derruba, volta. Vou pedir para você derrubar, então. Aí a Clarissa vai voltar. E aí eu vi que a Clarissa já falou de 3 documentos. Eu vou pedir para a Clarissa colaborar com a gente nessa redação. Para redigir, é verdade. E aí a gente faz o nome do conselho com a sua colaboração, logicamente, né, com todo esse contexto, mas é porque, assim, as pernas nossas estão pequenas mesmo, não é que a gente não quer fazer, mas é que talvez... E eu tenho 7 horas para fazer. A gente não vai conseguir. Mas vamos derrubar e a gente volta, então, e aí a gente abre com a Clarissa. Perfeito, volta no mesmo link, até daqui a pouco. Beleza.